Canal Arcano Lilo, seu canal socioeducativo de entretenimento, aqui com o professor Maurílio, retornando mais uma vez com o quadro Arcano News, um quadro de notícias, resenha e comentário de notícias do seu canal Arcano Lilo. Então vamos conversar aqui o vídeo 2 da série A Crise do Vírus. Eu queria conversar um pouco mais com vocês sobre essa crise. E agora vamos falar um pouco sobre as possibilidades de origem desse vírus e algumas teorias conspiratórias em torno do vírus. Vamos conversar um pouco sobre isso. Nós acompanhamos aí nos últimos dias, nas últimas semanas, a da China, o presidente americano também insinuando sobre a China. Autoridades chinesas dizendo que a China não criou esse vírus, que teria sido um vírus criado por outro país e solto lá, não é? Também vimos algumas fake news circulando em torno da patente desse vírus, que foi feito em 2015, 2018 na América do Norte, nos Estados Unidos. No entanto, os cientistas afirmam que esse vírus é outro, não é aquele que foi patenteado por lá. Mas as pessoas se perguntam, então, sobre o surgimento. Surgiu uma teoria, alguns cientistas e alguns autoridades no assunto, dizendo que o vírus é de origem natural, veio por meio do morcego, etc. Enfim. Nós sabemos que tudo é de origem natural, até mesmo os remédios manipulados pela indústria química, a origem são produtos da natureza. Muitas vezes são sintetizados em laboratórios, mas são elementos também que encontramos na natureza, né? Agora, sobre o vírus especificamente, a gente não tem como comprovar nada. Isso aqui, tudo que eu vou conversar com vocês são hipóteses. Eu vou trazer aqui uma matéria também, vocês vão analisar. Uma matéria de um site, né? Vocês é que vão aplicar o seu espírito crítico. Eu não estou afirmando nem negando nada, apenas levantando hipóteses. Agora, o vírus existe, é preciso que as pessoas se precavejam, tomem todos os cuidados das autoridades sanitárias, das autoridades de saúde. A gente sabe que a taxa de contaminação é muito alta e por isso a necessidade dessa quarentena, porque a gente não tem um número de casos maior do que o número de leitos nos hospitais, o que seria um caos, além, obviamente, das doenças, dos acidentes, das outras patologias que as pessoas apresentam e precisam recorrer aos hospitais. Imagine mais esse fluxo, né, do coronavírus com alto índice de infecção. Então é preciso conter. Nós sabemos que uma vida, todas as vidas são importantes. Hoje nós defendemos, inclusive, o direito à vida dos animais, né, a preservação da natureza, e que dirá então da vida humana? Super valiosa a vida humana. Então uma vida perdida por um vírus já é muito, né? Nós queríamos não ter nenhuma vida perdida. Nós vemos alguns absurdos aí de alguns empresários, depois vou no terceiro vídeo. Mas vamos falar então. Na segunda-feira, 16 de março de 2020, né, tem um artigo no site justificando.com de um texto por Frederico Rocha Ferreira. No final do artigo eu vou qualificá-lo. O título do artigo é Coronavírus ressuscita o fantasma das armas biológicas. Eu acho que cabe aqui eu ler para vocês na íntegra da matéria. Eu vou ler e para que cada um possa tirar suas conclusões depois. E também vou deixar o link, se possível, que a minha tecnologia permitir, para as pessoas consultarem e também para vocês fazerem seus comentários aí, né? Eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo se acharem interessante, se acharem assim por bem, e também
deixe seu comentário e seu joinha aí para ajudar o canal Arcano Livre. Coronavírus ressuscita o fantasma das armas biológicas por Frederico Rocha Ferreira. Matéria, repito, do dia 16 de março, do site justificando.com. O coronavírus surgiu na China no bojo de uma guerra comercial entre China e os Estados Unidos, trazendo com ele em primeiro plano efeitos devastadores para a economia do país asiático, cujas exportações já despencaram mais de 17% nos primeiros 2 meses de 2020. No âmbito das especulações sobre a origem do vírus, um artigo não publicado de autoria de cientistas indianos apontava que o novo coronavírus tinha uma sequência de proteínas que incluíam elementos do HIV, o vírus causador da AIDS, o que fez o Zero Hedge, um site especializado em análise de mercados financeiros e bancos de investimento, a alegar que o novo coronavírus era uma arma biológica produzida por cientistas chineses, enquanto o senador republicano Tom Cotton dizia que não se pode descartar a hipótese de que o coronavírus tenha originado em um laboratório em Wuhan. Então veja só, essa é a primeira hipótese de autoridades americanas e cientistas também. Por outro lado, a mídia social chinesa está repleta de conjecturas de que o vírus foi projetado pelos Estados Unidos como um agente de guerra biológica contra a China. Há suspeitas de que soldados americanos que participam dos Jogos Mundiais Militares em outubro de 2019 em Wuhan eliminaram deliberadamente o vírus no Hunan Seafood Market. Coincidentemente, menos de 2 meses depois, Wuhan entraria no mapa da história como o palco central do coronavírus. O desenvolvimento e o uso de armas biológicas é uma estratégia antiga e uma realidade nos últimos anos. Durante a epidemia do SARS de 2002 a 2003, o cientista russo Nikolai Filatov, chefe dos serviços epidemiológicos de Moscou, afirmou que o vírus era uma mistura de sarampo e cachumba, uma arma biológica produzida em laboratório. Muitos chineses adotaram essa noção e especularam que a SARS era na realidade uma arma genética desenvolvida pelos Estados Unidos para atacá-los. Quando H5N1, a gripe aviária, tornou-se uma grande preocupação em todo o mundo em 2008, o então ministro da Saúde da Indonésia, Siti Supari, acusou diretamente os Estados Unidos de usar amostras de vírus para desenvolver armas biológicas e suspendeu a operação de uma unidade de pesquisa médica dos Estados Unidos em Jakarta. Enquanto o surto ainda estava restrito à China, o secretário de Comércio dos Estados Unidos da América, Wilbur Ross, não disfarçou seu otimismo com a tragédia que ganhava corpo, afirmando que o novo coronavírus ajudará a acelerar o retorno de empregos nos Estados Unidos, alimentando o clima de especulação que aponta Washington de estar por trás do aparecimento do coronavírus na China. Contra-atacando as teorias da conspiração, o presidente Donald Trump não mediu palavras e acusou a China da paternidade do coronavírus, chamando-o de vírus da China. Pelo lado acadêmico, um grupo de cientistas de 9 países emitiu uma declaração em que condena as especulações de que o novo coronavírus tenha sido modificado pelo homem e, portanto, que seja uma arma biológica. Mas, quando o assunto é arma biológica, o histórico dos Estados Unidos da América fala por si. Durante a Guerra da Coreia, no contexto macro da Guerra Fria, a União Soviética, a China e a Coreia do Norte acusaram os Estados Unidos da América de usar agente de guerra biológica contra a Coreia do Norte. Nos anos posteriores, os Estados Unidos da América admitiram que tinham a capacidade de produzir essas armas, embora negassem tê-la usado. No entanto, a credibilidade dos Estados Unidos da América foi prejudicada por sua falha em ratificar o Protocolo de Genebra de 1925, pelo reconhecimento público de seu próprio programa ofensivo de guerra biológica e por suspeitas de colaboração com ex-cientistas da Unidade 731, uma unidade
secreta de pesquisa e desenvolvimento de guerra biológica e química do exército japonês, que realizou a experimentação humana letal da Segunda Guerra Sino-Japonesa. O Dr. Frederick Frischknecht, professor de parasitologia integrativo da Universidade de Heidelberg, Alemanha, descreve a ação do exército japonês na Segunda Guerra, quando contaminou mais de 1.000 poços de água de aldeias chinesas, atentado que matou mais de 30.000 pessoas de cólera e tifo. Durante o século passado, mais de 500 milhões de pessoas morreram de doenças infecciosas. Várias dezenas de milhares dessas mortes foram devidas à liberação intencional de patógenos ou toxinas. 2 tratados internacionais proibiram as armas biológicas, 1925 e 1972, mas falharam em impedir que os países realizassem pesquisas de armas biológicas e produção em escala. E à medida que nosso conhecimento da biologia, dos agentes causadores de doenças por vírus, bactérias e toxinas aumenta, é legítimo temer que patógenos modificados possam constituir agentes devastadores de guerra biológica. No pós-guerra, uma das nações que mais sofreram com ataques de arma biológica foi Cuba. Logo no início da Revolução, a Agência Central de Inteligência, a CIA, elaborou um plano para contaminar com bacilos de tuberculose um traje de mergulho que seria presenteado a Fidel. O plano falhou porque o advogado James Donovan, encarregado de negociar a troca de um piloto americano por um espião russo e a troca de 1.113 prisioneiros cubanos por 53 milhões de dólares em comida e remédios, e que faria a entrega do presente contaminado ao comandante, ficou sabendo da história. Em 1962, os Estados Unidos implementou a Operação Mongoose, que incluiu, entre outras ações, o uso de agentes biológicos e químicos, e destruíram as culturas cubanas e incapacitaram centenas de trabalhadores. Pouco tempo depois, o vírus patogênico Newcastle apareceu nos campos da maior parte das Antilhas, sacrificando dezenas de milhares de espécimes. Na administração Richard Nixon, os Estados Unidos da América voltaram a atacar Cuba por meio de agentes bacteriológicos, fazendo surgir a primeira epidemia da peste suína africana no hemisfério ocidental, cujo controle e erradicação levaram à eliminação de mais de 500 mil de porcos. Em 1971, com a disseminação de germes patogênicos das plantações de tabaco, os americanos causaram um efeito devastador, forçando o desmantelamento de quase todos os campos na ilha, com enormes prejuízos agrícolas e industriais. Já em 1979, o governo Jimmy Carter fez a peste suína reaparecer em Cuba. Investigações comprovaram que a reinfecção se originou nos arredores da cidade de Caimanera, próximo da base naval americana em Guantánamo, e em 1981, no governo de Reagan, os Estados Unidos, dando sequência à guerra biológica no âmbito da Guerra Fria, promoveram a disseminação do vírus da dengue na ilha, provocando um surto de dengue hemorrágico que matou 158 pessoas, entre elas 101 crianças. A guerra biológica com a disseminação de germes patogênicos, na verdade, é uma ação terrorista, infame, por ser traiçoeira e covarde, por ter como alvo vidas inocentes. Para o Dr. Francis Boyle, professor de Direito Internacional da Universidade de Illinois, e que redigiu a Lei Antiterrorista de Armas Biológicas nos Estados Unidos de 1989, assinado pelo então presidente George Bush, o novo coronavírus nada mais é que uma dessas armas de guerra biológica que de tempos em tempos é acionado no âmbito de uma guerra de fato ou de uma guerra fria. E enfatiza, então aqui agora palavras do Dr. Francis Boyle, professor de Direito Internacional em Illinois. Ele diz assim: sempre que eu vejo um surto súbito, inexplicável, de uma doença como essa qualquer, em lugar do mundo,
tanto para seres humanos quanto para animais, sempre suspeito que o agente de guerra biológica está em ação. Das muitas incertezas acerca da origem do modificado coronavírus, uma hipótese ganha força de que seria uma arma de guerra biológica. Então, o texto do Frederico Rocha Ferreira, que é especialista em reabilitação pelo Hospital Albert Einstein e é membro da Oxford Philosophical Society. Esse texto está disponível no site justificando.com. Como eu disse no início do vídeo, não se trata aqui de apontar ou de acusar, mas levantar hipóteses. Como vocês observaram por essa matéria, esse artigo, do dia 16 de março, tem todo um histórico de algumas vezes que foram usadas armas biológicas no mundo. Aí nos perguntamos por quê, qual o valor da vida humana, qual o objetivo, se realmente essa possibilidade algum dia for comprovada, porque pode ser que isso se mantenha nas sombras por todo o tempo, mas se houver algum dia uma comprovação, quais os objetivos, o que está por trás disso, qual é o objetivo econômico, qual o contexto de todo esse cerceamento de direitos civis também, se é só pela letalidade do vírus ou para tirar de circulação os cidadãos, enquanto os senhores do mundo fazem o seu baile e arquitetam as mudanças econômicas por todo o globo terrestre, à revelia das vidas e dos seres humanos que habitam esse nosso planetinha azul. Fica aí as minhas perguntas, os meus questionamentos ficam aí, e fica esse texto que eu li para vocês refletirem mais e pesquisarem lá no site justificando.com. Esse foi mais um vídeo do quadro Arcano News, um quadro de notícias, resenha de notícias e comentários do seu canal Arcano Lilo, um canal socioeducativo de entretenimento aqui com o professor Maurício. Assista mais este vídeo, espero que compartilhem e deixem o seu like, deixem seus comentários e ajudem o canal Arcano Lilo a crescer. Em breve eu voltarei com o vídeo 3 aqui comentando sobre as atitudes do governo brasileiro e também a postura de alguns mega empresários brasileiros preocupados com seus patrimônios, muito mais que com vidas humanas. Esse será o vídeo 3 da série A Crise do Vírus. Até lá, pessoal!